Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e decoração de bolo. E essa aula de hoje é a continuação do último domingo que eu fiz o desenho passo a passo de 4 personagens e hoje a gente vai pintar eles. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho, dar uma introdução sobre luz e sombra e explicar como fazer esse efeito, como a gente ter uma visão de 3D numa imagem de pintura que a gente vai olhar e vai ter a sensação que aquilo está saindo, no caso não do papel, mas da pasta americana. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de uma aula resumo dessa da aula da semana passada. Então, se você não assistiu, clica aqui embaixo, você consegue assistir o resumo, porque na realidade essa aula já está no curso completo. E se você tem interesse de aprender ainda mais, não só sobre pintura, mas sobre tudo de confeitaria, então desde o básico de massa, recheio, como estruturar o bolo, como montar o bolo em andares, passar ganache, forrar com a pasta americana, fazendo a quina perfeita, enfim, passando por biscoitos, flores, tem muito conteúdo e, claro, muita coisa de pintura. Eu agora em janeiro vou abrir mais uma turma. Então, se você tem interesse, aqui embaixo tem o link do grupo do WhatsApp. Clica lá, entra nesse grupo, porque assim que a turma abrir, a gente vai mandar todas as informações. Então, fica atento, fica ligado, porque vai estar tudo lá e vai ser agora no final do mês de janeiro. Então, chega de papo e vamos trabalhar? Então vamos lá, eu vou misturar aqui um pouquinho do branco com um toquezinho do vermelho para fazer um rosinha. E eu tô usando aqui a tinta da Edible Art, mas você pode usar o corante da sua preferência. Pode ser um corante em pó, pode ser um corante em gel, não tem problema, tá? E eu vou praticamente preencher ele por inteiro. Vou começar aqui pela orelha e bastante cuidado, porque como a gente já tem o contorno, a gente vem bem devagarinho e depois, se precisar, acerta algum detalhe. Mas eu vou aqui, olha, seguindo e preenchendo todo ele. E é claro que a gente vai usar um pincel pequenininho, não vai usar um pincel grande, porque a gente está trabalhando numa área pequena, mas não se preocupa em relação ao número de pincel, é realmente proporcional ao tamanho do seu desenho. O importante é esse pincel ser macio. Fora isso, não se preocupe. Então, eu vou literalmente só preencher. E quando eu vou preenchendo, eu vou também seguindo um pouquinho aqui a forma. Então, eu não vou, o rosto dele é redondo, eu não vou pintar assim reto, até porque eu vou ter mais dificuldade. Então, eu venho seguindo a forma. Ele é arredondado, eu venho com o pincel também, seguindo aqui o mesmo contexto. Para ajudar esse pincel passar melhor e essa tinta também secar mais rápido, a gente molha aqui um pouquinho do álcool de cereal, que isso ajuda o corante ficar mais líquido e aí a gente consegue passar aqui com mais facilidade. Olha, então eu só tô realmente preenchendo e seguindo todo esse contorno e tomando cuidado para não tampar o que já foi feito. Mas aqui o álcool de cereal é bem importante. E como eu tô com o branco também, qualquer sombrinha que esteja no fundo, isso esconde. Então, se de repente borrou, precisou limpar, não conseguiu limpar por completo, aqui na hora da pintura a gente consegue esconder todos os detalhes. E vou pintar também no mesmo tom a parte do corpinho. Então, por enquanto, molezinha, né? E aqui sim, ele é mais retinho, então eu posso vir com o pincel aqui retinho, só vou pintar aqui a boquinha. E essa parte que tem esse arredondado aqui da cabeça, eu venho também seguindo, ó. Só seguir as linhas. Quando a gente para de inventar e segue o contorno do objeto que a gente está pintando, fica muito mais fácil. E o resultado final também fica mais real. Não fica com uma cara de manchado, não fica com um sentido diferente. Ele está aqui realmente acompanhando e fica com acabamento mais perfeito. Realmente é bem mais fácil fazer dessa forma, sem inventar. Então, eu pintei
todo ele, só não pintei o focinho. Por quê? Eu vou fazer um tom um pouquinho mais escuro, então eu vou colocar esse focinho com um pouquinho mais do vermelho para ter um contraste. Então também da mesma forma, olha lá. A gente já ganha aqui um certo volume, não fica tão chapado. Então, quando a gente brinca com a questão das cores, dentro da mesma paleta, a gente consegue aqui ter, por mais que a gente esteja pintando sem ainda muito efeito de sombra, a gente consegue visualizar ele já com algum volume. Então, olha, tudo com o mesmo pincel, tá vendo? Pincel pequenininho, tomando cuidado, claro, mas é só fazendo aqui o contorno das linhas. Agora sim eu vou pegar um outro pincel bem fininho, esse aqui é quase um 00, mas ele é um pouco mais curto, então eu consigo ter um pouquinho mais de precisão. Agora eu vou praticamente só o vermelhinho, toquezinho só do branco, mas bem mais escuro, posso até colocar um pouquinho do rosa realmente. E vou pintar aqui as bolinhas aqui da narina e as bolinhas da bochecha, tá vendo? Olha, um tom um pouquinho mais escuro. E dá a sensação aqui que ele tem uma profundidade, porque ele tá mais escuro do que essa outra área. E do mesmo jeito, olha, vou pintar aqui essa parte interna dessas bolinhas. Aqui a gente já tem praticamente ele pronto, mas a gente pode agora acrescentar, como eu falei, essa questão, e botei aqui a boquinha também, essa questão da profundidade com o efeito de luz e sombra. Então, com esse mesmo pincel fininho, eu vou colocar a parte interna, fazer um outro triângulo aqui e vou fazer a sombrinha dessa parte interna da orelha. Eu venho aqui e faço esse contorno e com aquele pincel que a gente fez da base, eu volto aqui e dou umas batidinhas para fazer um efeito aqui de sombra. Ó, faço aqui esse triângulo, venho aqui, dou umas batidinhas e faz aqui esse efeito da sombra. Então, ele fica um esfumado e a gente faz isso dos dois lados. E repara que eu não tô esfregando, eu tô só batendo com o pincel. Eu faço só pequenas batidinhas sem esfregar. E isso mistura um corante no outro e aí faz esse efeito esfumado. Então a gente já tem aqui a profundidade dessa orelhinha. Só vou acertar aqui para ficar mais parecido dos dois lados. Agora a mesma coisa, a gente vai aqui dar mais volume a esse focinho. Então eu venho essa área que tem um pouquinho de sombra e faço esse contorno. E do mesmo jeito volto com aquele outro pincel e ó, batidinhas. E olha a diferença que isso faz, o efeito completamente diferente, como ele aqui ganha volume. Agora eu vou misturar com um pouquinho do preto e um pouquinho mais do branco para fazer a parte desse rosa mais clarinho. Então eu vou botar um pouquinho do branco para fazer um rosa mais claro, mas como eu quero uma sombra, eu vou escurecer com o preto. Então a mesma coisa, eu venho aqui, vou fazer a sombra do pescoço. Então essa cabeça tá fazendo sombra aqui no corpinho como se fosse essa área aqui do pescoço. Então, quando eu faço esse efeito aqui, a gente tem a sensação realmente que esse corpinho tá bem mais para trás do que a cabeça. Volto com as batidinhas para não ficar essa linha muito dura, ó, só vou batendo. Parece um toque de mágica, mas esse rosto vem para frente. A mesma coisa eu vou fazer aqui, olha, no bracinho. De novo com aquele mesmo pincel, só um pouquinho. E olha como esse bracinho não está todo no mesmo plano. O bracinho veio para frente também. Aqui nesse cantinho também vou botar um pouquinho. Então, toda essa área a gente conseguiu jogar para trás. E aqui a mesma coisa. Eu vou pegar esse focinho para chegar ele mais para frente ainda desse rosto. E vou aqui escurecer só um pouquinho. E ele veio todo para frente. E eu posso, agora eu vou limpar aqui um pouquinho na água filtrada esse pincel. E eu posso vir aqui só com o branco, clarear aqui um pouquinho na frente das orelhas. E aí eu tenho também a sensação que essas orelhas estão um pouquinho mais para trás. Porque aqui a gente tem a incidência da luz. Então, ele já tem
todo o volume. Você pode brincar aqui um pouquinho, deixa eu pegar um pincel quadrado, e aqui eu vou pegar esse pincel quadradinho, é um pincel número 10, eu vou só, olha, sujar um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, do preto, com um pouquinho do álcool, e vou fazer um zigue-zague aqui, olha, de um lado para o outro, aqui na base, só para ele, deixa eu botar um pouquinho mais do álcool, só para ele não ficar voando. Então eu venho, a gente está lidando com um chão, então é sempre reto, tá? Então eu venho aqui e faço essa sombrinha. O pincel, eu não tô com o pincel chapado, tô só com a lateral do pincel passando aqui e a gente faz aqui essa sombrinha dele. Então, a gente tem aqui um efeito de luz e sombra bem básico, mas que ele ganha realmente volume. Vamos pro elefante? Então, eu vou pegar aqui um outro pincel um pouquinho maior, mas também do mesmo efeito, tá? Um língua de gato. E esse elefante, ele é acinzentado. Então, eu venho com branco e preto para fazer o efeito aqui do cinza. E a mesma coisa, como eu falei, eu vou seguindo. Opa, ficou até muito escuro. Vamos clarear aqui. Eu venho aqui, ó, seguindo o contorno. Não vou fazer ele reto. Eu não vou fazer essa pintura reta. Eu venho seguindo o contorno. E com isso a gente tem um efeito mais bonito, um efeito mais interessante para essa pintura. Conforme eu vou seguindo essa circunferência, ele já vai ganhando volume de fato. Então, vem com o álcool. E aqui eu não faço isso. A gente vem sempre arredondando. Esse efeito do pincel, além de ser mais fácil, porque a gente está aqui seguindo a forma, ele realmente já faz esse visual de volume. Então, só toma cuidado para não desfazer o que já foi feito aqui de contorno. E olha, tá vendo aqui? Eu tô fazendo esse movimento porque eu tô seguindo o desenho que foi feito. Se eu pinto dessa forma, ele não vai ficar reto. O pincel já vem aqui seguindo a forma do objeto e já faz um resultado bem diferente. Então aqui, repara, eu pintei nesse sentido, aqui a gente vem também, só que no caso o sentido oposto. E a barriguinha dele, do mesmo jeito, ó lá, bem redondinho. E aqui, o mais difícil é tomar cuidado para seguir as linhas, só para não borrar. Seguiu as linhas igual desenho de criança mesmo. Pensa como se você estivesse pintando com lápis de cor. O efeito no resultado final vai ser o mesmo. Segue aqui as bolinhas e pronto. Então, aqui a gente já consegue entender que ele é arredondado só com a questão do movimento do pincel. Ele não tem uma forma chapada demais. A gente tem já aqui um volume só por questão do movimento do pincel. Novamente, um pincel fininho, o mais fininho que você tiver. E agora eu vou trabalhar só com o preto, porque o efeito aqui é todo cinza, então eu vou trabalhar só com o preto. Essas patinhas, elas estão para frente, então olha lá, olha a sombra exatamente para fazer esse efeito. De novo, venho com batidinhas. E aqui, se achar que precisa de mais, vem colocando mais sombra até chegar no efeito desejado, tá? O melhor é começar mais clarinho do que de repente colocar um escuro demais e acabar borrando tudo. Então, a gente vem devagarinho até chegar na cor desejada. Mas olha como aqui já fez uma forma completamente diferente nessa barriguinha dele. Ó, só com batidinhas. Pode inclusive subir aqui na lateral um pouquinho também. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, e eu fiz na cabecinha aqui do porquinho, vamos fazer aqui cabeça e orelha. E vou seguir também nessa tromba. E não precisa fazer na tromba inteira, só uma parte a gente já tem aqui o efeito. A parte da metade aqui a gente já tem esse efeito. Então, ó lá, batidinhas. E a gente quebra a dureza dessa linha com essas batidinhas, sabe? Fica um efeito muito mais
suave, fica um efeito de sombra realmente. Olha como esse elefantinho já tá gorduchinho. Do mesmo jeito que eu fiz a sombra da tromba aqui embaixo, a gente também faz aqui para ela vir para frente desse rosto. Então, do mesmo jeito a gente vai e escurece. Então, tudo que tá para frente precisa dessa sombra. Então, as presas, do mesmo jeito, precisam de sombra. Olha como muda o efeito. E eu vou subindo assim devagarinho para fazendo esse degradê. Ó, tá vendo? O pincel aqui eu não tô colocando corante, nada disso. Só o que já estava sujinho da base foi o efeito que eu fiz aqui. Então, aqui ó, do mesmo jeitinho, a gente só sobe para ir diluindo, fazendo o degradê. A mesma coisa a orelha dos dois lados. Ó, só batendo, eu só tô esfumando e faz um efeito muito diferente. Aqui eu só vou reforçar alguns pontos. E aqui, olha, para eu também dar volume a essa tromba, do mesmo jeitinho eu venho aqui e faço essa batidinha e ela também ganha mais corpo, mais volume. Voltamos para aquele outro pincel, pouquinho só do preto, o álcool, deito o pincel, só encosto a lateral, não encosto ele em pé. E lá vou eu esfumando e fazendo aqui o efeito de sombra. E é pouquinho corante, é só uma leve poeirinha, sabe? É bem pouquinho mesmo. É só pra gente realmente assentar esse desenho e ele ter ainda mais volume, para ele não ficar voando. Então, ele tem aqui essa base. Fez essa sombrinha e é delicado, não precisa colocar muito corante, é bem pouquinho. E tá lá. Eu posso aqui, no máximo, fazer só um risquinho para marcar a curva dessa orelha, tá? Faço um risquinho aqui dos dois lados, na mesma altura. Só isso a gente já tem aí o efeito do elefantinho. E agora vamos pro macaquinho. O macaquinho, eu coloquei as cores aqui no meu godê bem básicas e eu não tenho marrom. E agora, como é que eu faço? É bem simples, a gente vai misturar um pouquinho do amarelo com o vermelho para fazer um tom alaranjado e um toquezinho aqui do preto. E rapidamente a gente cria a cor. Fazer uma quantidade aqui para poder pintar ele por completo. Então, eu já tô com a cor mais escura, depois eu só vou clareando. E eu vou começar pelas orelhinhas e pelas partes escuras que tem no rosto e também aqui perninha, rabo e bracinho. Então, vamos lá, seguindo as linhas. Então, eu tô aqui preenchendo toda a área que é mais escura do macaco. E vou deixar o rostinho dele para fazer depois, porque aí eu só acrescento o branco. E olha lá como é bem mais fácil pintar seguindo as linhas. Agora aqui só falta o rabinho. Como essas áreas do macaco são bem pequenininhas, é fácil também fazer todo esse preenchimento. Lembrando aqui sempre de não mudar a posição do pincel, sempre seguindo as linhas. Vou botar aqui também nesse pontinho aqui, olha, que é a golinha dele, que parece um pouquinho do pescoço. Agora, o mesmo pincel, eu só vou acrescentar o branco e vou pintar aqui a parte interna desse rostinho. Então é mais fácil quando a gente constrói uma cor, pintar tudo que é dela e depois o que tiver que modificar, a gente modifica no final. Como eu não coloquei aqui de propósito para mostrar como construo esse marrom, então eu deixei para fazer essa parte mais clarinha depois. Toda cor que é construída, você mexe nela ou para escurecer ou para clarear, mas deixa ela como base, não modifica ela, que aí depois quando você
precisa fazer algum outro toque, você tá ali com a cor pronta. Então aqui, repara que eu só segui as linhas e pintei o rostinho dele todo. Vou fazer só esse toquezinho aqui também da barriga no mesma cor do rostinho. Então, se tiver dificuldade aqui, como foi uma área muito pequena, pega um pincel fininho e faz com um pincel fininho, tá bom? Então, continuando com o pincel também miúdo, eu vou para a roupa dele vermelhinha. Venho aqui com álcool para poder diluir mais fácil e só preencho as linhas. Então, repara que aqui eu segui o ângulo do bracinho. Da mesma forma, eu vou seguir este ângulo aqui do outro braço e depois o corpinho aí eu venho praticamente na vertical. Mas se botar na cabeça que é só seguir a linha, isso fica inconsciente, você já faz naturalmente. Que você vem seguindo as linhas e aí fica bem mais fácil. E aqui, olha, tá vendo? Eu já tô mudando o posicionamento do pincel seguindo a linha. Então, eu começo nesse ângulo e venho mudando no meio do caminho para poder encontrar com a outra. Agora aqui, só contorna. Se tiver dificuldade, também faz com um pincel fininho. Ó, vou pegar aqui um outro pincel fininho para mostrar. E eu venho aqui, ó. E aí, com o pincel fininho, você não corre o risco de borrar. Também com o pincel fininho, eu vou fazer aqui essa parte de cima do chapéu, que realmente é uma área bem miudinha, então é melhor fazer com pincel fininho. Sempre o pincel tem que seguir o tamanho da área que vai ser pintada. Então, é já um raciocínio também. Se você tá com um pedacinho muito pequenininho, você não vai pegar um pincel como esse para pintar. Você vai sempre pegar de acordo. Do mesmo jeito que eu fiz ali no porquinho, eu vou colocar um pouquinho só de branco e vou fazer aqui a bochechinha. Aproveita que o pincel já é do tamanho e só vai fazendo os acertos de cor. Eu vou aproveitar o mesmo pincel e pintar a parte interna aqui da boquinha. Também com esse toquezinho do branco. Não é um rosa muito pálido, mas não é também a mesma coisa do vermelho que tá na roupa. Eu já vou aproveitar que eu tô com esse mesmo pincel, vou colocar um pouquinho mais do vermelho e vou aqui já fazer a sombra na parte interna da boca. Então, eu venho, faço aqui o risco e só vou, olha, com uma batidinha e também já faz esse efeito esfumado. Eu só vou colocar um toquezinho do preto nessa parte aqui de cima para também dar mais profundidade. Então, é bem pouquinho, olha, com o mesmo pincel eu venho aqui, faço a linhazinha do preto e bato. Quando eu faço isso, a gente tem mais profundidade nessa boca. Vou acertar aqui com o pincel também fininho com o preto. Eu vou lavar um pincel fininho para fazer agora a parte do amarelo. Então, vou fazer essa parte aqui do topo do chapéu, do topo não, perdão, da faixa do chapéu e os botões. Se eu não quisesse que ele tivesse sombra, ele já estaria aqui todo ok. Como a gente vai brincar com sombra nele, eu venho com o pincel fininho na cor original dele do contorno e venho aqui, ó, na base da cabeça e com o pincel que pintou também essa base, faço as batidinhas. Olha lá como ele ficou mais gordinho. Vou fazer a mesma coisa nessa curva aqui acima dos olhos. Olha como um pequeno toque ele já mudou. Então, voltei aqui para aquele pincel que estava com o pretinho e vou fazer aqui, olha, no topo da cabeça, principalmente, porque ele tem o chapéu. Então, aqui também vai ter uma sombrinha. Então, olha lá, com o preto, eu vou aqui diluindo essa linha e só batendo. Não tô espalhando, só faço batidinhas. Vou fazer isso aqui no cantinho, tanto do amarelo quanto do vermelho. Então, eu venho aqui, ó, também misturo com aquele pincelzinho que eu fiz da base e a mesma coisa.
só nos cantinhos, porque aí ele ganha esse brilho central, ele fica também saindo aqui do desenho. Então aqui de novo com o pincel com o preto e vou dar aqui, principalmente essa parte interna da orelha, novamente as batidinhas. E eu venho trazendo aqui para fora, olha, e aí vai fazendo esse degradê. E tenta fazer o mais próximo possível um lado do outro. Aqui, a mãozinha também fica com a sombra da roupa, da mesma forma aqui embaixo na barriguinha. Agora, o que tá faltando é o rabo e a camisa. O rabo, como ele tá bem enroscadinho, essa parte aqui acaba ficando mais escura, porque ela tem menos luz. Então, a gente escurece aqui e também nessa base perto do corpo. Agora eu vou misturar um pouquinho do vermelho a esse preto e aqui a sombra da cabeça no corpo. E também essa sombrinha lateral dos braços. Volto com o pincel que estava com o vermelho, prontinho. Macaquinho, pronto, só fazer a sombra da base. Deitou o pincel e pronto, o macaquinho não está voando mais. Agora vamos para a bonequinha. Eu não vou fazer ela rosada como o porco e nem tão amarela, tão marrom como o macaquinho. Vai ser um meio termo. Então, é como se fosse um laranja. Eu não tenho laranja aqui na minha paleta, mas eu vou botar um pouquinho do vermelho, um pouquinho do branco e do amarelo. E eu faço um laranja, olha, bem clarinho. E vou aqui preenchendo todo o rostinho dela, as orelhinhas e as mãozinhas. E novamente seguindo as linhas. Torna esse olho. Então aqui a orelhinha, olha só um pouquinho. E a mãozinha também. Feita a parte do rosto, vamos para o cabelo. O cabelo eu vou aproveitar aquele marrom que eu fiz ali do macaquinho, mas vou botar um pouco mais do preto para ficar um castanho escuro. Então aqui... Olha lá. Seguindo as linhas. Então, eu já vou fazer a parte da sombra aqui e depois a gente parte para o corpinho dela. Então, aqui eu vou fazer bastante sombra de preto nesse cabelo. Aqui, para a gente dividir bem o coque do cabelo em si. Então, ó, eu venho com as batidinhas subindo. E olha como o coque se destacou. E aqui, nas laterais, principalmente, a gente escurece mais para o cabelo ter a sensação que ele está indo para trás da cabeça. Então, eu venho subindo e olha como o cabelo, ele realmente envolveu a cabeça aqui. Essa parte da lateral mais escura, ele dá a sensação que ele dobra e envolve a cabeça. Só batendo aqui um pouquinho. Aqui na frente também. E aqui, ó, só a pontinha do pincel que eu vou batendo. E o que aconteceu aqui? Agora, quando eu olho, eu tenho a sensação que eu tenho um brilho nessa área e o cabelo ele tá realmente encaixado na cabecinha dela. Agora, a sombra do rosto. Eu continuo com esse preto, mas com aquela misturinha do laranja claro, do mesmo jeito que eu fiz a misturinha do rosa com o preto aqui no porquinho, eu vou fazer esse laranja clarinho com o preto. E aí eu faço a parte da sombra do rosto. Então, o cabelo todo está por cima desse rosto. Então, toda essa área aqui, a gente tem sombra. E do mesmo jeito aqui a pontinha da orelha. Como a orelha é tão pequenininha, nem precisa depois da batidinha. Só escurece aqui. Muito pequenininha essa orelha, não tem porquê. E o pincel que eu pintei aqui o rosto, eu tiro toda a marcação. Se achar que ainda precisa escurecer em algum ponto aqui, esse pontinho aqui, por exemplo, eu acho que ainda ficou claro,
eu volto. É preferível deixar claro e ir escurecendo do que já fazer escuro e aí fica escuro demais e fica esquisito. Então é melhor a gente fazendo aqui, construindo a cor e as sombras devagarinho. Aqui essa base também vamos fazer só essa partezinha aqui de baixo, olha, para ela fazer essa curvinha e o rosto também ganhar volume, como foi aqui no macaquinho. Então aqui, olha como o rostinho dela já saiu do desenho. E aquele pincelzinho que eu tinha feito aqui, o vermelhinho, olha, eu só dou uma batidinha para fazer uma bochechinha para ela e de novo volto com o mesmo do fundo e misturo e ganhou aqui um rougezinho, uma bochechinha, um blush. A batidinha realmente faz todo esse efeito do esfumado. Então vamos para a roupa? A roupinha dela vai ser um tom lilás, então eu vou misturar o rosa com o azul, bem pouquinho azul e mais rosa, para ficar mais um lilás mais aberto. E a parte que eu quiser mais escura, eu coloco mais azul. Então eu venho aqui e essa parte aqui interna vai ser branquinha mesmo. Depois a gente só coloca uma sombrinha. Olha lá, vamos seguindo a linha. Então aqui eu consigo espalhar retinho porque a roupa é reta realmente. E aqui, depois que pinta tudo, quanto mais você espalhar essa pincelada, melhor, para não ficar marcas, tá vendo? Então a gente vem espalhando. Agora eu ponho um pouquinho mais do azul, fica mais escuro, e eu vou fazer essas faixinhas. E a gente faz um roxinho mais escuro. Aqui eu vou fazer uma leve sombrinha, então eu coloquei só um pouquinho, um toque do preto e bastante álcool. E só fiz aqui esse risquinho. Vou pegar um pincel limpinho, como a gente está lidando com o branco, sem tinta nenhuma, vou pegar aqui o pincel limpo e dou a batidinha e já faz a sombra ali. E agora aqui faço contorno com esse preto em toda essa área para fazer a sombra da cabeça no corpo. Vou aqui escurecer um pouquinho mais e volto ali como eu escureci, venho com o pincel limpinho, que aí não corre o risco de sujar essa área que a gente quer branquinha com a mesma cor da roupa. Da mesma forma que a gente escureceu o bracinho aqui do macaquinho, também vou fazer isso aqui. E aí o corpinho dela ganha mais forma, mas também vou botar uma sombrinha no próprio braço, porque o bracinho dela, diferente do macaco, tá mais para trás. Então a gente tem uma sombrinha também nesse bracinho. Olha como ela realmente já ganhou uma forma diferente. A mesma coisa que eu fiz aqui do rosto, então aquele laranjinha com o toque um pouquinho do preto, vou fazer aqui na mão, mas não precisa espalhar, que da mesma forma da orelha, tão miudinha que a gente não precisa espalhar, pode deixar só a linhazinha mesmo. E a mãozinha dela também esconde ali. Agora, com o pincel fininho que eu já tinha usado, aí eu vou pegar aquilo que eu já tinha usado com o vermelho, peguei um pouquinho do rosa e vou pintar aqui as florezinhas. E agora eu vou limpar o pincel, ao invés de escurecer, como é uma área muito miudinha, eu vou dar uns risquinhos de branco. Então, eu só vou aqui, olha, dar um toquezinho de branco e aí essa florzinha ela vai ter um pouquinho mais de volume. Dou aquela batidinha para não ficar o risco muito marcado. E a florzinha aqui ganhou mais volume. As folhinhas vamos com o verde e do mesmo jeito vou dar um toquezinho do branco e para não marcar aquela batidinha. Pronto, estamos chegando ao fim, agora só a sombrinha. E a sombra, gente, sobreposta é sempre retinha, tá? Pincel sempre reto e eu tô deitando o pincel. Prontinho! E aqui, olha, toda a turma pronta, pintada, como eu falei, com aquele efeito da luz e sombra que realmente dá um destaque, dá um volume a todo o desenho. Então é sempre legal
dá um toquezinho, por mais que você queira fazer uma coisa um pouco mais simples, como foi o caso aqui do elefantinho e do porquinho, são desenhos mais simples, que a gente não trabalhou tanto a sombra como trabalhamos aqui nos de baixo, mas tem sempre um toquezinho que vai dar uma vida a mais para essa sua pintura. Então, pensa sempre nesse efeito de luz e sombra. Quando a gente tem algo que está à frente, vai fazer sombra no que está atrás. E se tem algo que está em cima, também vai fazer sombra no que está embaixo. Então, o rosto aqui em cima vai sempre fazer sombra nessa área aqui do pescoço, início do ombro, sempre vai ter essa sombra. E com isso você tem um destaque, consegue visualizar que realmente esse rosto está acima e não tudo chapado, tudo juntinho. Então a gente com esses toquezinhos consegue fazer aí bastante detalhe só com algumas pinceladas. Então vale bastante fazer isso aqui. E essas batidinhas do pincel deixam realmente o efeito esfumaçado. Então, quando a gente não sabe como, ai, nossa, eu tô vendo aquilo ali, mas tá um degradê de cor e quando eu passo o pincel não consigo fazer, esse é o segredo. São batidinhas com a mão suave, não vai bater forte ali até furar, vai bater bem devagarinho, deu aquela batidinha como se estivesse aqui limpando o rosto, passando aquele pozinho no rosto, é o que você vai fazer quando for bater o pincel para dar essa esfumadinha que faz um efeito completamente diferente de quando você passa o pincel. Faz um efeito aí realmente de esfumado. Então, na próxima aula, vamos fazer um único personagem dentro dessa base da geometria, então pegando objetos geométricos e transformando em um único personagem e também pegando aí a parte da pintura do efeito de luz e sombra e vamos fazer aí um acabamento bem bacana. Então, te espero na próxima aula.